Dividir contigo um pouco de como ele entende dieta e treino? Ele chegou a entrar nesses méritos? Quer seja naquele jantar ou nessa live, algum dia ele conversou com você sobre isso? Então, o que ele fala, né? Ele é um adepto de low carb na preparação, né? E outra coisa de treino, eu acho que ele trabalha com baixa caloria, com baixo carboidrato. Normal. Mas aí é padrão de fisiculturista mesmo. Exato. Né? É que pensei que era low carb, pensei que ele trocava carboidrato por gordura. Não, mas você pega, por exemplo, quando você vê o trabalho do oh, meu Deus do céu. O Correia já... Eu sei de quem você está falando, do Patrick Tuor. Exatamente. O Patrick Tuor, ele ama carboidrato. Sim. Carbo cheio o tempo inteiro. Pá. E assim, uma coisa é fato. Você treina que nem um açougue. Né? Treino muito volumoso, né? E muito volumoso e muito demais. denso, né, cara? É muita técnica de intensificação, é drop set com strip set, com rest pause, com combinado 2, 3, 4, 5, 6 exercícios na mesma linha. É um negócio bizarro, cara. Treinar com o Patrick é uma paulada. Eu tive essa oportunidade e eu te falo. Eu acho que é a CFT7, não é? Que é o treinador do Phil, né? Que quem desenvolveu foi o René Rambod, né? Eu acho que, e assim, só que dentro, né, ele aumenta o número de variação. Se a gente fosse comparar o método Tour, né, que é o SST que ele faz, com o FST7, é muito parecida a densidade. Parecido. É muito parecida a intensidade. Muita ação metabólica. Exatamente. Começa com a carga lá embaixo, sobe, tenta manter repetição, vai diminuindo, então sobe. Então, às vezes você fica ali 10 minutos no mesmo aparelho. Exatamente. Só que o que muda? O que muda é a variação, a quantidade de variações. Tá. Né? O René Rambod, ele tem muito menos variação. O Patrick, ele tem mais variação. Tanto que é difícil um treino do Patrick para você decorar. Né? Um treino do René Rambod você consegue, né? É muito razoável. Você consegue planilhar e é razoável. O treino do Patrick você tem que descrever, você tem que explicar o que vai fazer. O Jonato me mandou uma vez um treino e falou: experimenta isso daqui que eu estou usando SST. Né? Cara, não era uma planilha, era um texto. Eram 3 páginas de texto. E o Jonato falou: de presente, experimenta aí. E eu tinha que, sempre que eu terminava o exercício, te juro por Deus, eu tinha que olhar, porque eu não lembrava. Era tanto detalhe, cara, assim. De fato, você sai com um pump sensacional, mas não é um treino que você fala assim, vou treinar SST, tipo, da cabeça. Não é, cara. Para você seguir, de fato, a orientação do seu treinador, o cara tem que escrever para você praticamente um capítulo de livro, porque tudo tem uma forma de fazer. Quando você vai fazer, se você vai fazer negativa, se você não vai fazer, se você vai fazer isometria, você não vai fazer. Eu acho que o Edu não se identificou muito, porque ele ficou apenas 1 ano com o Patrick, né? Depois ele retornou pro Cris Aceto. Você sabe que eu acho que é difícil, porque a sensação que eu tenho, né, e eu nunca vi nada publicado sobre isso, por isso eu vou te falar da minha experiência. Né? A tal da clínica. Né? Quando você pega um cara que treinou de um jeito por muito tempo, aquele físico ele está adaptado àquele jeito. Se você muda o jeito dele treinar, você tem uma mudança aguda, que é imediatamente o que acontece. Você tem uma mudança tardia, que são dali algumas semanas. E aí você tem uma mudança crônica, que são dali 1 mês. Tá? O que a gente quer com o fisiculturismo? A mudança crônica. E por isso que é tão difícil, Renato, das pessoas entenderem que não existe uma disputa de técnica. Né? Essa técnica sim, alimentação assado. Cara, tudo que você fizer bem feito, cronicamente, vai mostrar. Vou te dar um exemplo. Né? Vamos pegar o físico do Mike Mentzer, vamos pegar o físico do Arnold Schwarzenegger. Mike Mentzer ele fazia de 6 a 8 sets por treino. Schwarzenegger fazia de 40 a 50. Era o GVT, o German Volume Training, só que dentro daquilo que eram os métodos da escola de Joe Weider. Né? Então, que aliás, a maioria das coisas que a gente tem aqui é método Weider. Né? Se bem que 3 de 10, né? Você sabe quem inventou? Foi um médico, Thomas Delorme. Era um cara que era ortopedista, cirurgião, e ele trabalhava no exército. E ele falava que fortalecimento era fundamental para o paciente ortopédico.
né? E ele praticava fisiculturismo. Né? Ele treinava para ganhar massa muscular. Então, o que ele preconizava é 3 de 10. Então, se você faz 3 de 10 hoje, alguma vez você está fazendo dentro daquilo que foi o Thomas DeLorme, né, que desenhou. Quando a gente fala de métodos Weider, né, a gente está falando da década de 50. Né? O Thomas DeLorme, a gente está falando da década de 30. Né? E aí... E o Phil dividiu isso contigo? O Phil sentou, ele contou isso, né? Ele é um cara que treina pesado sempre. Ele falou, cara, eu tenho que treinar pesado. E quando eu tô no meu low carb pesado, eu que sei a dificuldade que é. Né? E essa coisa do estar sozinho, ele leva muito a sério. Porque ele fala assim, não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para fazer por você. E quando você sobe você sozinho. E aí, outra coisa que eu perguntei para ele, eu virei para ele e falei assim, então, o fato de você subir sozinho, né? Porque quando você está na sua rede social ou no seu meio social, você recebe elogios. O problema é que quando você sobe para uma competição, você e juízes. Você acredita que podem existir elogios que são prejudiciais? Aí ele parou e pensou, e cara, ele deu uma puta resposta animal. Ele falou assim, exatamente, o problema é que eu tô na frente do juiz, que o cara tá me analisando, e se eu me deixo levar pelos elogios, eu começo a errar naquilo que eu tenho que fazer. E aí ele falou, o René Rambod nunca falou pra ele que ele tava bom. Ele falou tranquilo, 7 vezes Mr. Olímpia. Diz que o René nunca virou pra ele e falou assim, esteve satisfeito. Tipo, ele nunca falou que ele teve bom, né? Tipo, não é que você fez um bom trabalho ou tá bem. Não, nada, é 0. Tipo, então, qual que era o parâmetro dele? É continue trabalhando. E ele fala que até hoje ele trabalha porque ele quer... Como é que fala? Obrigado, Gu. Valeu, Gu. Ele trabalha porque ele quer... né, continuar inspirando as pessoas. E aí até... Hoje você acredita que ele não compita mais? Porque ele não assumiu uma aposentadoria. Sabe que é muito difícil. Você não chegou a tocar nesse assunto com ele? Não. Eu acho que esse vai ser um assunto pra gente tocar aqui, porque eu não te avisei, mas eu chamei o Phil pra vir aqui, tá? Ótimo. Vamos ver se ele vem, né? Ah, não, Muzi. Pô, avisa, Muzi. A gente nem arrumou a casa, não tá nem limpo. Olha aquele medinho assim, pai, desculpa. Vamos achar muito ruin, né, Maurício? Nossa, que horrível. Não, será que ele vai... Acho melhor a gente trocar aquela foto, que ele não vai gostar daquela foto dele lá. Será que não, daquele desenho dele lá. Ah, cara, eu acho que é uma Muzi, homenagem. você tem que avisar as coisas, cara. Desculpa. Muzi, para com essas coisas, velho. É que eu tava no assunto, eu falei assim, não, então...